Bom dia, tudo bem? E aí, gente, 1º de março, hoje eu não errei. Que bênção, né? Depois de uma semana aí falando os dias errados, quase. Mas graças a Deus, hoje eu acertei o dia, né? Primeiro dia desse mês. Gente, como está passando rápido. Misericórdia. Eu vou pro segundo mês morando aqui em Palhoça. Eu tô assim admirada, porque assim, quando eu tava em Curitiba, né, e é tão engraçado as coisas na nossa vida, né, eu tava super ansiosa, nossa, parecia que tava se arrastando, assim, as pessoas que estavam me acompanhando naquela época lembram, né, o tanto que eu ficava, porque esse processo de mudança, e meu Deus, que demora, como, e, gente, passou assim, agora eu olho pra trás, né, claro que enquanto a gente tá no processo, parece que ele se arrasta. Mas depois que você passa por aquilo, você fala assim, meu Deus do céu, tá passando muito rápido, né? Eu fico imaginando Deus olhando pra gente, né? E pensando assim, meu Deus, esse povo não decide o que quer, né? Quer que passe rápido, dali a pouco quer que vá devagar, quer que seja de um jeito, quer que seja de outro, quer ser loira, é morena, quer ter enrolado, quer ter liso, né? Meu Deus, como a gente não consegue ter o nosso coração contente, né? O tempo todo. A gente tem que buscar isso, né? Não é tão simples, mas é uma necessidade que a gente tem de se policiar, né? Pra não cair naquele lugar de tipo assim, de lamentação, se eu fosse, se eu tivesse, se, né, acontecesse. E enfim, né? Só queria dizer, tá passando muito rápido, eu acredito. Bom, na verdade, para todo mundo, né, tem percebido essas mudanças no nosso mundo. A maioria das pessoas que eu tenho conversado também tem partilhado disso, né, de coisas assim que estava esperando lá e de repente já está acontecendo aqui, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, a gente crê, né, e é assim que a gente caminha. E hoje, nesse dia 1º de março, nós vamos ler um versículo que está lá em 1 Coríntios 10:13, aonde diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo vai providenciar um escape para que possam suportar. O super-homem é um modelo nos filmes porque ele tem atitudes boas. Ele é um modelo de homem, né, para nós, porque as atitudes dele são boas. Ele vence os homens maus e ajuda as pessoas que estão em apuros. Sua família hoje diria que você é um super-herói ou diria que você é uma fraude ou um engano? Além de todo super-herói ser uma inspiração, ele é um guerreiro, um lutador. Ele luta contra os seus inimigos e não é diferente em nosso dia a dia. Nós travamos uma guerra espiritual. Peraí, gente, como eu perdi. Nós travamos constantemente uma guerra espiritual. Nossos inimigos não são da carne, nossos inimigos são do espírito. Quem são esses inimigos? O inimigo é o nosso desânimo, a nossa cobiça, a nossa concupiscência da carne, né, que é os desejos da carne, a cobiça, né, através dos nossos olhos, o amor ao dinheiro e tantos outros males, né, que está entre nós todos os dias nesse mundo. Não podemos deixar de lutar. Para vencermos, temos de nos afastar da aparência do mal, que é a nossa criptonita, que é o pecado. Lembra que o super-homem ficava fraco quando chegava perto da criptonita? A mesma coisa acontece conosco. Não pense que você é forte por si mesmo, porque você não é. A força e a graça de Deus é que nos fortalece. Todo super-herói tem algo que o deixa forte, como um exemplo, o Popeye. Ele comia espinafre. Que hoje você escolha ser transformado pelo poder do Espírito Santo, que pode ajudar a deixar um legado que impactará muitas gerações. Eu sou cristã, não
porque a fé cristã é atrativa, mas porque ela é verdadeira. Pastor John Stott. Então vamos lá, né? O que essa palavra hoje falou assim, né, para mim? Na verdade, eu fiz um mix hoje da palavra, né? Peguei uma parte do devocional da Thalita que na hora que eu comecei a ler, eu lembrei de uma parte desse versículo que eu li hoje para vocês, que está em 1 Coríntios 10, 13, que está nesse livro aqui, A Graça Transformadora, do pastor Luciano. E fez muito sentido, né, com o que eu estava lendo, porque assim, sozinho nós não conseguimos, né? Isso é muito claro. A gente às vezes tenta, até tenta com a forcinha lá do nosso braço, até tenta, né, caminhar e vai, só que chega um momento que a gente não consegue, né? A gente chega no momento que a gente já perdeu o fôlego, não consegue mais, e aí a gente tem que retornar, né, para os braços do Pai. E isso que eu estou dizendo não é só pelo fato de fazer as coisas, mas também é pelo fato de não pecar, né? Até esse livro Graça Transformadora, gente, ele é um livro maravilhoso. Ele é um livro esclarecedor, porque ele traz, assim, ele fala sobre a questão da lei e da graça, né? Que sobre essa questão da importância da vinda de Jesus para nós, né? Que não foi assim, que Jesus não veio só para perdoar os nossos pecados. Pelo contrário, Jesus veio para impedir que nós pecássemos. Jesus veio para nos ensinar uma forma de caminhar buscando constantemente essa santidade, buscando constantemente, né, manter as nossas forças ativas, né? Que nem assim, aí o que me trouxe, que fez linkar uma coisa com a outra, que ela colocou nessa questão do super-herói, né? O super-herói busca sempre fazer o que é bom, né? Claro, é um exemplo aqui simples que ela deu, mas é muito real, né? Quando a gente olha o que ele está sempre defendendo, sempre buscando o que é certo, o que é correto, buscando dentro da integridade, né? Querendo combater as coisas ruins. E Jesus foi exatamente isso, ele é exatamente isso nas nossas vidas. Ele veio para quê? Para nos salvar. Ele veio para trazer para nós essa prevenção e não só o remédio, sabe? E aí quando ele coloca aqui no versículo, né, que não vai vir sobre nós nenhuma tentação que não seja comum aos homens. É comum a gente ser tentado o tempo todo, sabe? Tipo, não tá tudo bem, mas faz parte do nosso dia a dia. É o tempo todo, que nem ela coloca aqui no devocional, né, sobre a questão dos nossos inimigos serem espirituais, né? Os nossos inimigos serem emocionais, serem, né, da nossa alma, a questão do desânimo, a questão da cobiça, a questão deixa eu procurar aqui, do amor ao dinheiro, né, da ganância, tudo isso. Então, assim, esses são pecados que são coisas que nos fazem pecar, né? E Jesus veio justamente assim, não só para poder, beleza, eu já sei que a Fabiana vai lá, ela vai pecar, então eu vou lá porque eu já vou perdoar ela. É mais do que isso. Jesus veio para falar assim: vou deixar o Espírito Santo para poder lembrar a Fabiana que antes dela cometer aquilo, ela é uma filha amada, ela foi escolhida, eu estive aqui, eu sofri por ela, mas além de eu ter sofrido por ela, eu vim aqui para trazer ajuda para ela. Eu trouxe um ajudador, um conselheiro, um amigo fiel, para que quando, antes da Fabiana ir lá e cometer o delito, vamos colocar assim, a Fabiana lembre que o Redentor dela vive, e lembre que é por ele que ela vive, sabe? Lembre que além, né, de ser perdoada, ela pode evitar pecar, né? Então, assim, aí ele coloca aqui, né, no versículo lá em 1 Coríntios 10, 13. E Deus é fiel. Ele não vai permitir que eu seja tentada além do que eu possa suportar, né? Ele cuida de tantos detalhes das nossas vidas, mas quando eu for tentada e eu pecar, ele mesmo vai providenciar um escape para que eu possa suportar. Deus mesmo vai me mandar ajuda, socorro, presente, né? Então, assim, que a gente possa realmente estar com o nosso coração voltado para pensar assim, poxa, eu quero
fazer algo para minha vida, eu quero melhorar algo na minha vida, mas eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Então, Jesus me ajuda, Espírito Santo me ajuda, eu quero sair desse lugar que eu tô. Porque tem lugares que nós estamos, às vezes, que a gente já está confortável ali, né? E a gente está flertando o tempo todo ali com o pecado. E que nem ela coloca aqui, nessa questão da criptonita, essa questão da gente chegar muito perto, ali naquela linhazinha, né, entre, muito fácil às vezes da gente dar aquela escorregadinha para baixo, né, a gente tem que evitar às vezes até chegar perto disso para a gente não se enfraquecer e pecar, né, o que eu quero dizer com isso? Um exemplo bem bobo, né, eu tô nas minhas redes sociais, aí eu tiro umas fotos, né, meio assim, tipo, vou falar assim, né, agora que eu tô aprendendo, né, gente, vocês têm visto que eu tô no Instagram agora tentando aparecer um pouco mais, né, mas enfim, foto minha mesmo, my face vocês ainda não viram, mas vamos ver, se Deus quiser, tô melhorando. Mas, por exemplo, eu vou lá, tô, né, com um decotão e tal, e tiro uma foto aqui de cima para baixo aqui e tá, beleza, e posto, mas assim, eu não vi maldade nisso, porque eu só postei. Só que aí vai lá um antigo amigo meu, um paquera lá de trás, alguém vê aquela foto que tá lá publicada e já vai entrar e vai falar assim, nossa, como você tá linda, nossa, como você tá gostosa, vamos colocar assim, nossa, como não sei o quê. E aí eu já, nossa, fulano, na mesma hora minha mente vai voltar lá atrás. E hoje eu tenho uma situação aqui, hoje eu sou casada, mãe, tal, uma mulher. E aí eu já, nossa, que saudade, como que você tá, e aí ele vai. E aí a gente vai conversando, nossa, lembra daquilo, lembra daquilo, lembra daquilo outro. Naquele momento meu coração começa a querer me enganar. Eu vejo claramente, assim, como se fosse dessa forma. Naquele momento ele começa, nossa, tá vendo? Ele fala pra você, né? É como se, sabe aquele diabinho do ombro, né? Nossa, ele fala pra você que você tá linda, que você tá maravilhosa, que nosso tempo só te fez bem, você está como vinho, quanto mais velha melhor. E aqui desse lado, né? Tá o anjinho lá tentando falar pra você, filha, olha o seu marido. Aí você fala assim, o meu marido, ele nem olha pra mim. Tipo assim, ele nem vê que eu, sabe, tipo, eu postei a foto, ele nem curtiu a foto, enquanto outra pessoa tá ali. E aí, com isso, a gente flerta com esse pecado, sabe? E a gente fala assim, não, mas eu só tô conversando, não tem nada a ver, não tem nada demais. Só que hoje é só aquela resposta ali do que a pessoa colocou, e aí amanhã a gente continua a conversa, a gente continua a conversa, e daí a pouco a pessoa fala assim, nossa, eu tô passando por aí, vamos tomar um café? Ai, vamos tomar um café. Aí do virtual ali, do online, você já vai para o quê? Para um café pessoalmente? Daquele café pessoalmente, às vezes já, nossa, você vai procurar fazer o quê? Se arrumar, se produzir, sair linda, bela, formosa, porque você quer mostrar, né, que você está bem, que você está empoderada. Aí você pega e já sai, né? Você vai colocar uma roupinha mais justa, né? Às vezes algo do tipo para provocar um pouco mais, e isso tudo é muito sutil. E aí você vai naquele encontro ali, não é um encontro, é um café, não é um encontro, é um café, gente, não tem nada demais, é um café, só um café com um amigo. E ali vai saindo as brechas onde Satanás fala, opa, peraí, ela tá chegando, ela tá caindo na minha isca, né? E aí aos poucos a gente vai flertando com o perigo, né? A gente vai chegando perto da nossa criptonita e quando a gente vê, é um abraço mais caliente do tchau, né, além de um beijinho só, tipo, não era mais um aperto de mão, já vira um abracinho, já vira não sei o quê, aí o cheiro já te remete, aí uma coisa vai buscando a outra, aí quando você vê, ali acontece um pecado. A gente acaba traindo, né? Isso que eu tô dando um exemplo, gente, é uma coisa muito simples, que se a gente não prestar atenção, acontece na nossa vida, né? Aí a gente acaba entrando aqui na nossa vida o pecado, e às vezes a gente permite que isso aconteça. Então eu vejo que Jesus veio, né, e nos deu essa graça dele, não só para ir lá e falar assim, eu vou limpar o que a Fabiana fez, eu vou perdoar o pecado dela. Ela peca, eu perdoo, ela peca, eu perdoo, ela peca, eu perdoo. Não, não foi isso. Eu vou estar aqui para poder trazer consciência para ela antes dela pecar. Eu quero que ela tenha consciência. E, gente,
sabe disso, que antes da gente cometer alguma coisa, sempre vem na nossa mente, o Espírito Santo sempre fala no nosso coração, tipo assim, mas isso não é certo. E a gente fala, eu vou fazer mesmo assim, não dá nada não. Quantas vezes, pelo menos comigo, né? Agora, se você está vivendo num lugar de pecado, onde a sua consciência tanto fez quanto tanto faz, o que você faz, você acha que é certo, sabendo que é errado, aí você realmente tem que buscar uma cura em Deus, porque existe algo onde realmente você está com aquilo impregnado em você e tem que ser mesmo uma faxina, vamos colocar assim, para que você saia desse lugar. E muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinha. Por isso que eu sempre friso para vocês a importância da gente ter um acompanhamento, da gente ter alguém na nossa vida que às vezes tenha mais conhecimento, que às vezes não, né? Que tenha mais conhecimento, porque não adianta a gente, né, querer dividir o fardo com quem está mais fraco do que a gente ou com quem está no mesmo nível. A gente tem que buscar dividir aquilo que, né, com quem tem mais força para nos puxar, para nos tirar daquele lugar que nós estamos, né? Então, ontem até no devocional a gente falou sobre a questão da ovelhinha, né, na lama, tentando sair do porquinho que gosta de ficar na lama. Então, assim, a gente tem que ir atrás de pessoas que vão nos resgatar, sabe, que vão nos ajudar, que vão nos orientar. Eu sempre fui muito resistente a esse tipo de coisa, tipo, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, ninguém manda em mim. Eu fui muito rebelde quando eu fui jovem, né? E isso me fez tão mal que realmente eu caí às vezes em lugares onde eu era dona da razão e da verdade e eu tava cega, sabe? Eu tava fazendo coisas que era errado, era nítido que aquilo era errado, só que aquilo já tinha tomado conta do meu ser. E foi muito difícil para eu sair desses lugares. Eu precisei de ajuda, sabe? Eu falo, eu sou abençoada por Deus realmente, assim, eu creio que todos nós somos abençoados, mas assim, é, o meu marido, ele é uma pessoa que me ajuda muito. Ele é uma fortaleza, assim, eu vejo que Deus colocou ele na minha vida justamente, que é a pessoa que eu busco muito das respostas que eu preciso ter. É claro que nem todas têm, né? Muito pelo contrário, a maioria de vocês, a maioria das mulheres que eu converso são mulheres que estão lutando sozinha nesse momento para fortalecer a fé, porque justamente o esposo não tem acompanhado nesse momento. Então, por isso que é mais um motivo de buscar uma ajuda, sabe? De um líder espiritual. E sabe que eu falo assim, a igreja ela não salva ninguém, mas ela é um lugar onde nós nos reunimos, todas as pessoas com um objetivo, né? De buscar o reino de Deus, de propagar a palavra dele aqui, de multiplicar o evangelho dele aqui nessa terra. Então, assim, é nesse lugar que a gente encontra, às vezes, o consolo, encontra uma amizade, encontra uma rede de apoio, né? E, assim, é muito mais fácil a gente suportar as crises que a gente está passando quando a gente passa com mais pessoas do que sozinha. Então, realmente, assim, é muito importante. E eu não vou falar de placas de igreja, claro que o que eu não posso deixar é falar para vocês, entrem em qualquer lugar, né, que qualquer igreja vai te ajudar. Não. Tomem cuidado, sabe? Pesquisem, veja realmente quem são os pastores, quem são os líderes daquela igreja, né? O que essas pessoas têm feito, como que é a vida, qual é a ideia deles do reino, né? Eles adoram o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Que é o que está na Bíblia, que é a verdade que está na Bíblia. Hoje, infelizmente, a própria palavra nos garantiu isso há quantos 1000 anos atrás? Que haveria falsos deuses, né? Falsos profetas, falsos, né? Pessoas que falariam em nome de Jesus, mas que não eram de Jesus. O próprio Jesus falou: vai chegar um momento em que vocês vão chegar, né? Alguns vão chegar para mim e vão falar assim: nossa, Jesus, mas eu estava lá, expulsei demônios em teu nome, fiz isso em teu nome, tal, 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 mas eu não te conheço, né? Porque o coração desse homem não estava em Cristo. O coração desse homem muitas vezes estava num lugar de engano. Então, assim, eu espero ter sido clara e se vocês precisarem de ajuda, alguma coisa, eu tô sempre à disposição, porque eu fui ajudada e eu entendo que, assim, à medida em que nós recebemos, nós temos que dar, é o que eu falo sempre, sabe? Quando o nosso copo tá cheio, quando a gente tem, sabe, já sente que a gente já tem uma forcinha para poder ajudar a puxar alguém de algum buraco, a gente tem que fazer isso.
né? E sempre, gente, a gente tem que ficar muito atento. Não adianta eu querer ir lá ajudar quem tá lá, o Zé da esquina lá, sendo que dentro da minha casa tem alguém que tá morrendo afogado, né? Salva, sabe? Resgata os seus, resgata a família, resgata as pessoas que estão ao teu redor. Depois você vai pensar em ajudar os outros, né? É isso que Deus quer, porque assim, quando a gente, claro, se resgata, a gente resgata aqueles que estão próximos, a gente tem força e cria uma rede para poder resgatar os outros que estão além, né? Então, o meu desejo, a minha oração para esse dia é que o Senhor nos fortaleça, que a gente possa entender que Ele é soberano a todas as coisas e que a gente possa lembrar, né, de que nós recebemos a graça de Deus de graça para nos impedir, né, para que nos fortaleça antes do pecado, né? A gente recebeu a graça para ser perdoado, mas que a gente possa realmente ser fortalecido antes de pecar. Querido Deus, amado Pai, nesse dia, Senhor, eu quero colocar o coração de cada pessoa, Deus, que vai ouvir esse devocional na Tua presença. Pai, queremos, ó Deus, adorá-lo, queremos exaltar o Teu nome através das nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida é a Bíblia, ó Deus, daquele que não lê a Bíblia. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida pode mudar a vida de outras pessoas, Pai. Que nós possamos ser luz nesse mundo, Pai, sal nessa terra. Que o transbordar em nós, ó Deus, venha de Ti e não de nós mesmos. Que nós possamos, ó Deus, realmente ter essa visão antecipada do pecado. Que nós venhamos, ó Deus, ter a consciência através do Teu Espírito, ó Pai, de não flertar com aquilo que pode nos levar a cair. Que nós possamos, ó Deus, sair da beiradinha do prédio, ó Pai, da beiradinha do precipício. Esse lugar é muito perigoso, Deus, e que o Espírito Santo venha falar no coração de cada pessoa, Pai, que tem andado nesses lugares. Eu não sei, ó Deus, o que cada um tem passado, mas o Senhor conhece os corações aqui, o Senhor sonda o secreto de cada um, o Senhor conhece o íntimo. A Tua palavra nos garante que o Senhor nos conhece, ó Pai, os nossos pensamentos mais profundos, o Senhor conhece as nossas entranhas, Pai, e não tem nada que nós possamos esconder do Senhor, nada, 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 Senhor. Então, por isso, Pai, eu peço, examina o coração de cada uma dessas mulheres, homens, ó Deus, aqueles que ouvirem, ó Pai, esse devocional. Essas pessoas possam sentir, Pai, uma força de um renovo, Deus, para se mover em direção, Pai, ao resgate, se mover em direção, ó Pai, à saída desse lugar, ó Deus, que muitas vezes está confortável, desses pecados, ó Deus, que muitas vezes a gente vai achando que é uma bobeira, que é uma bobagem, ó Pai, e tem nos impedido, Senhor, de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Cuida, Deus, dos nossos corações, das nossas famílias. Nós amamos, ó Pai, a Tua presença e queremos sempre estar junto com o Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, tudo aquilo que nos tira, ó Deus, do centro da Tua vontade. Que nós possamos ser despertados, ó Pai, para um novo tempo. Abençoa, Deus, em tudo que nós formos fazer, no nosso trabalho, nos nossos projetos pessoais, ó Pai, nas nossas casas, em todos os momentos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco. Cuida, Senhor, também da nossa nação. Abençoa, Senhor, os nossos líderes políticos. Pai, dá discernimento para essas pessoas, Deus. Ai, Pai, cuida, Senhor, dessa ganância nesse mundo. Isso tem destruído, Senhor, a humanidade. Tudo de lindo que o Senhor fez, ó Deus, o homem tem destruído pela ganância. Ah, Pai, converte o coração dos teus filhos. É isso que eu peço, Senhor, nesse dia. Que o Senhor continue conosco, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, gente. Um beijo, Deus abençoe e qualquer coisa a gente vai falando, tá bom? Tchau, tchau.